Vou relatar a conversa entre um coqueiro e um coquinho. Era uma vez um grande coqueiro de 10 metros de altura. E ao pé dele um coquinho de 1 a 2 centímetros de diâmetro. E o coqueiro disse ao coquinho: "Tu és o que eu sou." E o coquinho respondeu: "Eu não sou o que tu és. Tu és uma árvore de 10 metros de altura. Eu sou uma sementinha de 1 a 2 centímetros. Não, disse o coqueiro, eu não me estou referindo à tua casca. Estou me referindo ao teu germe vivo. A tua casca não é viva. Tu és no teu germe o que eu sou na minha vida. Porque a vida do teu germe é a mesma vida que está em mim." Como disse o coquinho, eu serei algum dia como tu és agora. E disse o coqueiro, tu serás também externamente o que já és internamente e o que eu sou. Porque a nossa essência é a mesma, a nossa existência é diferente. A qualidade é a mesma, apenas a quantidade é diferente. "E o que eu tenho que fazer?" perguntou o coquinho, "para ser como tu és?" "Bem," disse o coqueiro, "o teu invólucro se tem que desintegrar, então tu serás também o que eu sou." "O que?" disse o coquinho. "Desintegrar quer dizer que eu vou morrer?" "Não, tu não vais morrer, porque se morresses nunca te tornarias coqueiro. Tu não vais morrer. O teu invólucro, algo ao redor de ti, que agora te está protegendo, isto tem que desintegrar-se. Isto agora é um auxílio para ti, esta casca, mas daqui a pouco será um empecilho. E este empecilho tem que ser destruído para que o teu conteúdo possa expandir-se." E o coquinho, a princípio, não quis crer que ele fosse o que o coqueiro é, porque ele estava olhando sempre para a sua casquinha morta, que não era viva a casca, dura. Mas ele nunca tinha pregado os olhos no seu germe vivo, porque a vida não é coisa visível, só a casca era visível. Ele estava limitado à sua casca e por isso tinha pavor da sua chamada desintegração. Ele pensava que ele ia morrer e não alguma coisa que ele tinha ao redor de si. Não tinha autoconhecimento, como nós diríamos em linguagem filosófica. Ele se confundia com o que ele tinha e não se identificava com o que ele era de fato. E esse é o mal de quase todos nós. Não sabemos o que somos já agora, porque nós somos também no nosso ego o que seremos no nosso eu. Nosso eu é como um coqueiro e o nosso ego é como uma sementinha. Mas não o invólucro do nosso ego, que é o nosso egoísmo, mas o conteúdo do nosso ego, que é a nossa egoidade. Isso é difícil para nós, principiantes, compreender, por isso temos um pavor de nos desintegrarmos para nos podermos integrar. Porque a palavra desintegrar-se é uma palavra horrível. Morrer, dizem, desintegrar-se, ser destruído, que não se refere à essência do nosso ego. Refere-se apenas à sua existência externa. Mas quando o nosso ego compreende finalmente o que ele é, agora mesmo, que ele é essencialmente o mesmo que o eu é em outro estado. Então ele perde todo o pavor da destruição.
E com alegria ele permite que o seu invólucro seja destruído, porque o seu conteúdo vai se expandir indefinidamente. Isso na natureza, onde o invólucro realmente se decompõe. Agora, na humanidade não é bem isto. O nosso corpo muitas vezes não se decompõe para que a nossa alma possa expandir-se. Tem havido muitos casos na humanidade em que o próprio invólucro corporal não pereceu. Ele se transformou em plena vida do corpo. Por quê? Porque o germe já era tão poderoso que ele permeava com a sua vitalidade todos os invólucros corporais. E quando o invólucro corporal é permeado pela consciência da realidade, o invólucro corporal também não se destrói. Ele se metamorfoseia, ele se transforma de um corpo material num corpo imaterial. E continua a viver sem nenhuma destruição. Quanto mais nós nos concentrarmos na nossa realidade espiritual, mais e mais nós astralizamos o nosso corpo invisível e até lucificamos o nosso corpo. E a luz é completamente indestrutível. No caso de Jesus, ele nem permitiu a destruição permanente do seu corpo, nem mesmo se metamorfoseou propriamente em corpo astral. Ele permitiu uma destruição temporária. Destruir o templo do meu corpo. Em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Isto é um poder ainda maior do que a transformação do corpo material num corpo astral. A destruição completa. Durante a sua vida, ele nunca permitiu essa destruição. Muitas vezes o quiseram matar. Sempre se tornava invisível, misteriosamente ele fugia das mãos. Porque ainda não era chegado o seu tempo, como ele disse. Mas depois de 33 anos, ele achou que agora era tempo para permitir a destruição do seu corpo físico. Não se defendeu mais. O último momento foi no Jardim das Oliveiras, quando ele se entregou completamente às mãos do ego luciférico, representado por Judas Iscariotes e outros. Mas antes de proceder a esta estranha transformação do seu corpo, ele contou a seus discípulos uma parábola misteriosa lá na Santa Ceia. Ele joga com uma parábola, com o símbolo e o simbolizado de uma parábola. Mas nós até hoje não compreendemos esta parábola. Interpretamos de outro modo o que ele quis dizer. Ele quis dizer: ninguém pode assimilar o meu Cristo espiritual se o meu Jesus material não se deixar destruir em primeiro lugar. Convém a vós que eu me vá embora, porque se eu não for embora, o Espírito da Verdade não pode vir a vós. Então ele ilustrou isso com uma parábola da natureza. Mandou que seus discípulos comessem o pão que ele lhes deu e bebessem um pouco do vinho que ele lhes deu. E fez ver que todo alimento, seja sólido ou seja líquido, não pode ser transformado em nosso sangue, em nossa vitalidade, em nós mesmos, em nossa vida, sem que os seus invólucros sejam destruídos. Assim, para assimilar pão e para assimilar vinho, nós não podemos assimilar o pão e o vinho. Isto ia matar o nosso corpo. Se isto fluísse em nossas veias não podem receber pão e vinho sem morrer. Então ele quis mostrar que a alma deste pão e a alma deste vinho
que a nossa ciência hoje em dia chama caloria, uma espécie de alma da matéria, mas que pode circular em nossas veias e nos pode dar vitalidade. Mas o corpo do pão não nos pode dar vitalidade. E o corpo do vinho não nos pode dar vitalidade. Só nos mata. A alma do pão e a alma do vinho nos pode vitalizar. Isto ele propôs a seus discípulos. Eu não sei se eles o compreenderam, mas foi um prelúdio para que ele ia fazer logo depois com seu próprio corpo e sangue. Então os cristãos interpretaram que ele tinha transformado, transubstanciado o pão em seu corpo e o vinho no seu sangue. Isto há quase 2000 anos é professado em certas zonas do cristianismo. Mas ele não quis dizer nada disto. Se ele tivesse dado aos seus discípulos, os 12, o seu corpo e o seu sangue vivo, como muitos supõem, o que teria acontecido com seus discípulos? Eles deviam ser altamente espiritualizados, cristificados, realizados, santos. Mas nada disto aconteceu. Ele deu a seus discípulos o pão e o vinho, mas não se deu a si mesmo a eles. Eles só receberam o Cristo no dia do Pentecostes, mas nesta quinta-feira à noite não. Não receberam o Cristo, nem receberam o Jesus, porque ainda ele não se tinha desintegrado devidamente para que pudesse ser assimilado pela alma deles o seu Cristo. Depois de ele ter dado aos 12 discípulos aquele pão e aquele vinho, ninguém se tornou melhor. Os tais neocomungantes e neopresbíteros se tornaram praticamente piores do que nunca. Judas completou o seu plano de traição e depois se suicidou, um belo neocomungante. Pedro, que parecia o chefe da turma, ficou com tanto medo que quando alguém falou no Nazareno, ele disse: eu não conheço esse Nazareno, eu não sei quem é. Ele disse: mas tu és discípulo dele, eu discípulo do Nazareno? Juro por Deus que não sou discípulo dele. Isso está no Evangelho. Ele jurou que não era discípulo de Jesus. E um soldado disse: mas eu te vi no Getsemane ontem à noite. Tu és um discípulo dele. Maldição sobre mim, disse Pedro, se eu sou discípulo desse Nazareno que eu nem conheço. Tudo isso está no Evangelho. Mentiu, jurou falso, rogou pragas sobre si. Esse neocomungante. Imagina se ele tivesse sido um neocomungante, como pensam certos teólogos. Seria incompreensível. Transformou-se em coisa pior do que era antes. Por causa da comunhão, é claro que ele não recebeu Jesus em si. Então não teria procedido assim. E os outros 10, ainda sobravam 10. Dos 10 outros, 9 fugiram covardemente. Apenas um, João, ficou firme, acompanhou o Mestre até o Calvário. Dos discípulos, um só assistiu à morte de Jesus. Das discípulas havia diversas, mas dos discípulos havia um só. Em face disto, ninguém pode, de bom senso, admitir que eles tenham recebido o corpo e o sangue de Jesus na Santa Ceia. E Jesus nem estranhou. Depois da ressurreição, ele nunca fala neste ponto. Se tivesse acontecido o que muitos supõem, ele teria dito: mas como, depois de vós receberdes o meu corpo e sangue, vos tornastes piores do que antes? Mas ele nunca o censurou por isso. Nunca. Porque ele não supunha nada disto que nós supomos. Ele fez uma parábola. O pão tem que desintegrar-se para poder integrar-se em nosso sangue.
E o vinho tem que desintegrar-se para poder integrar-se em nosso sangue. Isto ele quis dizer em forma de parábola. Logo depois ele saiu do cenáculo e começou a realizar em si mesmo a parábola que ele tinha apontado aos discípulos. Avançaram contra ele os esbirros, Judas à frente, e ele disse: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Eu me entrego a vós. Pela primeira vez ele se entrega, sem resistência. Porque agora ele quer mesmo a desintegração do seu corpo. Completa destruição do seu corpo. Abandonou-se aos homens, aos egos luciféricos. E quando o eu crístico se abandona a um ego luciférico, nós sabemos o que vai acontecer. Porque o ego é o pior inimigo do eu e faz dele o que quer. Ele permitiu que fizessem tudo o que quisessem. Entregou-se ao poder das trevas, como diz o texto sagrado. Entregou-se ao poder das trevas, ao príncipe deste mundo. E o que fizeram dele nós sabemos pelos evangelhos. Prenderam-no, flagelaram-no, coroaram-no de espinhos, cuspiram-no no rosto, deram-lhe bofetadas, cobriram-no com um manto de escárnio, puseram nas mãos dele uma taquara como um cetro real. Tudo eles fizeram. Quando o ego tem ódio do eu, então ele abusa todas as suas crueldades para mostrar a sua vingança. E isto eles fizeram. Ele o permitiu. Ele o permitiu. Os nossos bons teólogos me contaram outra hora que estes ludíbrios, estes horrores que fizeram com ele, era vontade de Deus. Porque ele queria pagar os nossos pecados com a flagelação e com o coração de espinhos. E me disseram naquele tempo que ele foi flagelado para pagar os pecados da luxúria. Ele foi coroado de espinhos para pagar os pecados da soberba, do orgulho. E as mãos dele foram perfuradas pelo cravo para pagar a ladroeira que alguns cometem com as mãos. E os pés foram perfurados para pagar os pecados daqueles que andam em maus caminhos. Tudo isto eu tive que aprender naquele tempo, porque os meus mestres sabiam exatamente tudo que Jesus não sabia. E Deus mandou estes sofrimentos para que os nossos pecados fossem pagos por esses sofrimentos. Deus não mandou nada disto. Se Deus tivesse mandado estes sofrimentos para pagar os nossos pecados, que Deus monstruoso seria este? Um inocente tem que sofrer pelos pecadores. Arnold Toynbee, o grande historiador britânico, diz num dos seus livros: se o Deus da nossa teologia existe, então ele é o maior monstro do universo. Felizmente ele não existe. Como é que Deus podia fazer isto? Deus não fez nada disto. Foram os egos luciféricos em forma humana que se vingaram de um homem superior. Porque dificilmente um pigmeu se deixa eclipsar pela sombra de um gigante. Ele se vinga de todos os modos porque alguém é maior do que ele. Ninguém tem o direito de ser maior do que ele. Se ele jaz na lama, todos têm que jazer na lama. E se ele não pode matá-lo, joga-se pelo menos uns respingos da lama em que jaz. Esse é o procedimento de todo o ego. Aqui os egos desencadearam o seu furor contra um eu superior, muito superior a todos eles. E o ego humano deixou-se maltratar à vontade. Porque ele tinha resolvido agora desintegrar a sua personalidade humana para poder integrar no seu Cristo divino. Finalmente subiu ao Calvário carregando a sua cruz e foi pregado nele. E quando já estava suspenso no Calvário, começou outra espécie de desintegração.
Até agora a desintegração era física, corpórea. Agora começa a desintegração moral e social. Quando ele estava suspenso na cruz, o chefe da sinagoga, o sumo sacerdote, avançou ao pé da cruz e disse: se tu és o Cristo, Filho de Deus, então desce da cruz e nós vamos crer em ti. Foi um tremendo desafio que o chefe da sinagoga fez. E era chegado o momento de Jesus dar uma prova da verdade. Não deu. Tenho certeza que foi um silêncio sepulcral no Calvário neste momento. Se tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, então desce da cruz. E nós te vamos aceitar como Cristo. Eu creio que a sinagoga estava receando que ele descesse. Imagine, se ele descer agora, estamos perdidos e refutados. Graças a Deus que ele não desceu. Pois disseram, está vendo? Ele não pode, salvou a outros, assim mesmo não se pode salvar. E disseram, nós temos razão. Nós o desafiamos para dar um teste da sua messianidade. Não é capaz de dar. Está crucificado e liquidado. Pior ainda do que isto. Poucos momentos depois, Jesus bradou em altas vozes: meu Deus, por que me desamparaste? Quando a sinagoga viu isto, foi uma gargalhada universal pelo Calvário. Ouvistes, disse o sumo sacerdote. Ouvistes o que ele disse? Ele se confessou abandonado de Deus. Esse Cristo sem Deus. Nós sempre dizíamos que ele era um falso Cristo. Deus não podia abandonar um verdadeiro Cristo. Esse é um impostor, um falso Cristo. Ele entregou os pontos. Ele confessou na hora da morte que ele é um falso Cristo. Aparentemente, eles tinham razão. Eu não sei por que Jesus não calou estas palavras. Meu Deus, por que me desamparaste? Mas ele quis desintegrar-se também moralmente, desintegrar-se perante a sociedade. Os seus inimigos deviam triunfar sobre ele. Primeiro, não desce da cruz quando desafiaram. Segundo, confesso que está abandonado por Deus. E os seus amigos que estavam lá presentes, Maria, sua mãe, Madalena, sua ardente discípula, João, o discípulo amado, ouviram este grito. O que eles devem ter pensado? Como é que o nosso grande mestre diz que está abandonado por Deus? E nós ainda podemos crer nele? Se ele confessa que está longe de Deus, vamos embora. Fomos iludidos 3 anos. Ele não é o mestre espiritual. Isto era de esperar que acontecesse. Nada disto aconteceu. É estranho. Ninguém descreu dele porque ele disse isto. Porque o coração tem razões de que a razão nada sabe, como diz Pascal. O coração ama, aconteça o que acontecer. Não raciocina, não quer saber da lógica, não quer saber de razões. Sabe intuitivamente que ele é digno de amor e chega. Isto aconteceu com todos os seus discípulos. Ninguém se escandalizou com estas palavras horríveis do abandono de Deus. Agora ele estava no fim da sua desintegração humana. É o que ele queria. Ele se está arrasando fisicamente, arrasando moralmente, arrasando socialmente perante inimigos e perante amigos. Porque durante toda a sua vida ele não tinha praticado esta desintegração do seu ego humano. Agora ele quer ressarcir o tempo perdido. Na última noite, no último dia, ele tem que marchar em marchas aceleradas para o fim da sua tarefa. E quando ele se tinha desmoralizado perante inimigos e perante amigos presentes no Calvário,
Através do sangue que lhe corria da cabeça, ele viu duas pessoas ao pé da cruz, sua mãe e seu discípulo João. Ele disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. Quer dizer, ele substitui João por si mesmo. Eu não sou mais teu filho agora é João, este meu discípulo. Não tenho mais discípulo e também não tenho mais mãe. Abdicou da sua mãe e abdicou do seu único discípulo que ainda lhe restava depois do abandono geral. Agora estava no ponto zero. Agora estava completamente desintegrado humanamente. Em todos os sentidos estava a zero. É o que ele queria. É o que ele queria. Porque ele segue a estranha filosofia de que não há integração sem desintegração. E como ele quer se integrar totalmente no Cristo divino, é preciso que haja uma desintegração total antes de poder haver uma verdadeira integração total. Depois dessas palavras, quando ele se tinha arrasado de todos os modos, estava em absoluta solidão entre o céu e a terra, ele disse a sua última palavra: agora está consumado. Está consumada a minha tarefa. O porquê da minha encarnação terrestre está terminado agora. Eu desintegrei a minha personalidade humana para que ela se possa integrar totalmente no Cristo divino. Por isso, meu Pai, agora eu me entrego a tuas mãos o meu espírito. Agora outra vez chama Deus de Pai. Há pouco ele disse Deus, não era mais Pai, parece. Agora ele diz outra vez Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foram as últimas palavras dele. Há uma coisa estranha por detrás de tudo isto. Nós falamos em autorrealização, mas não existe autorrealização sem integração do menor no maior. E não existe também integração sem que seja precedida por uma desintegração. E nós temos um pavor da desintegração do nosso ego, porque sempre pensamos que desintegrar é perder, é morrer mesmo. Mas o melhor que nós temos nesta terra é o nosso ego. Nós não sabemos nada do nosso eu propriamente. Nós temos experiências do nosso ego físico, do nosso ego mental, do nosso ego emocional. Não temos nenhuma experiência do nosso eu espiritual. Por isso, nós a todo trânsito queremos conservar a riqueza do nosso ego, que nós conhecemos. E não podemos compreender esta ideia, que o ego se deva desintegrar para ser substituído por alguma coisa que não conhecemos, o eu espiritual, que é um objeto de crença, o eu, mas não é um objeto de experiência como é. Como é que podemos trocar a nossa experiência por uma vaga crença no eu? Assim pensamos nós. Porque sempre pensamos em substituição. Pensamos que o nosso ego é uma outra coisa e que deve morrer para que o nosso eu possa viver daqui por diante. Por isso eu contei aquela história do coqueiro e do coquinho. A nossa eterna ilusão é de substituição, quando não há nenhuma substituição. Há apenas uma ampliação. Como o germe vivo de uma semente é a própria planta na sua essência. E o germe vivo não vai ser substituído por uma planta que vem depois. O germe vivo é a própria planta em outro estado. E para que o germe vivo, encerrado num invólucro duro, possa expandir a sua vitalidade tão principiante, tão latente e potencial, ele tem que permitir a desintegração
de um empecilho que lhe foi um auxílio por algum tempo, mas daqui por diante se torna um empecilho. O auxílio de ontem se torna um empecilho de hoje e de amanhã. Por isso, o nosso ego, que nos prestou tão bons serviços, pouco a pouco se torna um verdadeiro empecilho. Não o nosso ego central, mas o nosso ego periférico. Não o nosso ego germen, sim o nosso ego invólucro. Não propriamente a nossa egoidade essencial, mas o nosso egoísmo periférico. Nós não sabemos distinguir o nosso egoísmo periférico, o nosso invólucro e a nossa egoidade central, o nosso germen. E não enxergamos a perfeita identidade entre o nosso germen ego e a árvore, a planta do eu. Quando finalmente descobrimos o nosso engano, então não há mais nenhuma dificuldade. Jubilosamente permitimos a desintegração do nosso invólucro, ou a transformação, em alguns casos, do nosso próprio invólucro. Quando o germe já está muito avançado em alguns seres humanos, não há mais desintegração do invólucro. Há uma transformação do invólucro pelo poder do germe. Há uma lucificação, não há uma destruição. Quando a luz bate contra uma tábua, lança sombras do outro lado. Aí a tábua tem que ser removida para que a luz possa avançar. Mas quando a luz penetra um cristal completamente transparente, não há necessidade de remover o cristal para que não haja sombra do outro lado, porque o cristal não lança sombra. É como um corpo transformado já em plena vida, que não é mais um impedimento para o espírito. Para os homens mais avançados, não é impedimento. O corpo é como um cristal, completamente permeado de luz, lucificado. Então este pode tranquilamente continuar. Como aconteceu com Enoque, com Elias, com Moisés, e em nossos dias com alguns iniciados da Índia, como Babaji, talvez com Saint-Germain, esse homem misterioso que através de séculos e séculos aparece na Europa e ultimamente foi para o Himalaia e disse que voltaria do Himalaia só nos piores dias da humanidade ocidental. Não voltou ainda. Eles não morreram. Eles chegaram a transformar o seu corpo material em corpo astral. Quer dizer, não era necessário destruir o invólucro do ego, porque o invólucro pode ser energetizado, astralizado e até lucificado pelo poder do germe vivo do espírito. Quando nós perdemos o medo da desintegração, sabendo que o nosso ego verdadeiro não se vai desintegrar, porque a natureza não substitui nada, ela transforma tudo, então estamos dispostos àquilo que nós chamamos autorrealização. Porque a autorrealização não é outra coisa senão uma integração precedida por uma espécie de desintegração. Desintegração do invólucro e não desintegração do germe. E quando nós entramos no autoconhecimento, verificamos o que nós somos, o germe, e que nós temos este invólucro, então está resolvido o nosso problema. Então estamos no caminho da iniciação. Esta única iniciação que nos pode acontecer. Iniciação é o conhecimento da verdade sobre nós mesmos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todas as ilusões e de todos os temores. Vamos abismar-nos mais uma vez profundamente, focalizando o nosso ego central, que é idêntico ao nosso próprio eu divino.
Porque não há dois eus e não há dois egos. O ego é o eu, em outro estado. Não os invólucros do ego, mas o germe do ego é a própria realidade do nosso eu. Aqui se trata simplesmente de uma atualização das potencialidades, de um despertamento de um sono, de uma manifestação de uma coisa latente. E isto só se pode fazer através de profunda introspeção e intuição. E quando enxergamos a verdade do nosso centro verdadeiro, tudo está resolvido. Não falaremos mais em sacrifício, em dificuldade. Não há nenhuma dificuldade. Dificuldade é da compreensão. Mas uma vez feita a compreensão da essencial identidade entre o nosso ego e o nosso eu, tudo está resolvido e a nossa autorrealização começou. Vamos abismar-nos neste grande mistério. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O meu eu divino é o Pai. Mas o meu ego verdadeiro também é o Pai. Porque o germe do meu ego é idêntico ao meu eu. Enquanto eu não conheço a verdade sobre o meu ego, eu tenho medo de substituir uma coisa pela outra. Quando eu desponto o conhecimento da verdade, que o Pai sempre esteve em mim, mas eu não o conhecia. Agora que eu o conheço, ele está numa presença consciente. De uma presença inconsciente, ele passou por uma presença consciente. Eu agora sei que o Pai está em mim e sempre esteve em mim. Não começou agora. Então, eu fico inteiramente calmo e sereno, porque já comecei a minha autorrealização pelo autoconhecimento. No Mestre, descobri o segredo da felicidade. Muitos andam em busca da felicidade e poucos a descobrem. Descobri que eu sou imortal. Eu sou indestrutível. Não há circunstância que me possa destruir. Quando a minha substância se concentra em si mesmo, eu tenho plena, absoluta, infinita certeza de que sou indestrutível. Isto me faz lembrar as memórias de um oficial da última guerra. Um oficial da última guerra estava com o seu regimento em Campo Raso. Passou uma enorme esquadra aérea de bombardeiros. O oficial deu ordem aos soldados deitar no chão. Eles todos se deitaram no chão e o oficial ficou em pé, olhos fechados, esperando a morte. Tinha 100% de certeza de que seu corpo ia ser estraçalhado em breve. E não foi atingido. Quase todos morreram, menos ele. Pois ele escreveu suas memórias. Diz que foi o momento mais feliz da minha vida, quando eu estava no meio das bombas, porque eu vivi a minha imortalidade. Eu não pensei em nada, vivi, saboreei a minha indestrutibilidade. Eu não pensava no meu corpo, só pensava na minha alma, no meu espírito. Era certo que meu corpo ia ser destruído.
estranhamente não foi destruído, nem fui ferido. Mas eu fui tão feliz, toda a minha vida continuei a ser feliz porque tive um momento de experiência da minha imortalidade. Cada um de nós pode ser feliz. Se ele é arrebatado ao terceiro céu da imortalidade, pode sofrer o que quiser, nunca mais pode ser realmente infeliz. É importante que alguém descubra o segredo da felicidade. Eu sou indestrutível, aconteça o que acontecer. Nenhum acidente, nenhuma doença, nem a velhice, nada pode afetar a realidade do meu ser, porque eu sou mais do que eu tenho. Tudo que eu tenho pode morrer. O que eu sou é imortal. Mestre, confirma em mim a certeza da minha imortalidade para que eu seja profundamente feliz.